Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, meu nome é Luiz Fernando Esgoda, da LFZ Consultoria em Agronegócios. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante e pertinente ao dia a dia do consultor de vendas, do homem de campo, do RTV, do AT e mesmo do gerente de uma filial de revenda e assim por diante, né? Vamos falar do gerenciamento de uma carteira de clientes, um gerenciamento de um território de vendas, né? O que deveríamos estar pensando, como deveríamos estar prospectando este tipo de gerenciamento, né? E a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é a seguinte: como é que você monta uma carteira de clientes? Hoje no Brasil, normalmente quando um homem de vendas chega na sua área, ele tem uma carteira pronta, porque o Brasil praticamente está desbravado, né? Então as principais áreas de trabalho, todo mundo está atuando. Então você pega uma carteira de clientes já pronta, então você não iria montar, você iria analisar essa carteira de clientes, né? Mas isso não acontece. O que acontece normalmente é que este cliente fica, ou melhor, este consultor de vendas, ele simplesmente passa a atuar naquela carteira sem ser analítico dentro dela. E aquela carteira, talvez a palavra certa é que ela está rolando que nem bolacha em boca de velho há 20 anos, 10 anos, 5 anos, sem ter uma análise mais criteriosa se ela está sendo viável ou não. Então, a primeira coisa que você deveria fazer é ser analítico em relação à sua carteira, em função da meta que você tem a realizar, se ela é suficientemente boa ou grande para que você faça o seu número, né? Quando você pensar em um custom share viável para você trabalhar dentro dessa área. Outra pergunta que você deveria estar fazendo: como é que você quantos clientes você vai ter? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, né? O primeiro deles é: qual é a sua capacidade física? E isso vai depender muito também do tamanho do módulo rural médio que você está trabalhando. Para que você venha a definir o número de clientes que você vai ter que trabalhar, vamos assim dizer, depende muito do tamanho da área, porque se são áreas de módulo rural muito pequeno, o trabalho é diferente, né? Você não vai conseguir fazer esse trabalho sozinho. Se você for um RTV, você vai precisar da ajuda do consultor da revenda. Então, consequentemente, a distribuição vai ter que atuar muito forte com você. E se você for um consultor de revenda, você vai ter que talvez pensar num trabalho de massa. Não adianta você querer dizer que você vai trabalhar uma carteira com 250 clientes, que isso não vai ser efetivo. Então você tem que começar a pensar em trabalhar de forma diferente. Mas eu acho que principalmente o que você tem que pensar é que se o número de clientes que você tem, né, mais importante até que o número de clientes que você tem, é o tamanho da área que você está atendendo, ela vai ser suficientemente grande para você fazer o seu resultado, a sua meta, de acordo com a participação que você queira ter dentro desses clientes, ou seja, de acordo com o custom share. E como é que você enxerga essas oportunidades? Como é que você enxerga tudo isso? Não tem jeito. Você tem que ser extremamente analítico. Então, você vai ter que responder algumas perguntas que são básicas nesse negócio, né? Então, você vai ter que responder: quem é que está vendendo na minha área? Quem são os players? Quem são os jogadores? O que cada um deles está vendendo? Por quanto cada um deles está vendendo? Quando que eles estão vendendo? Quanto, que volume que eles estão vendendo? Para quem que eles estão vendendo? E talvez o mais importante, que é
o que está fazendo vender. A partir do momento que você enxergar essas oportunidades, eu creio que você tem que aliar tudo isso a um bom CRM, né? Que vai cuidar dessas relações, né? E gerenciar essas relações que você tem com o seu cliente, para que você possa aí sim montar o seu plano de negócios de 1 a 3 anos. Primeiro ano muito assertivo, curto prazo, e segundo e terceiro ano é médio e longo prazo, que você pode reajustar. Mas no próximo ano ele tem que ser extremamente assertivo. Então é aí que eu quero que você pense e esteja trabalhando, para ter um bom market share, uma boa participação do mercado como um todo. Você precisa ter uma carteira de clientes bem montada, com uma cobertura diária bastante interessante, que é aonde que o seu nome está chegando, né? E qual é a participação que você tem dentro desses clientes que estão na sua carteira, ou seja, o seu custom share. Até a próxima. Luiz Fernandes Goda, LFZ Consultoria. Obrigado, abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!